30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Olá, saudações tricolores, estão começando mais 30 Minutos de Fluminense. Já começamos com alerta, não se esqueça de seguir o nosso podcast para que você seja avisado de novos episódios. Eu sou João Pedro Fonseca e no programa dessa semana nós vamos mergulhar em um tema que, embora não seja ligado ao time do Odair Hellmann, tem muito a ver com o que o tricolor assiste em campo. A gente vai tentar entender por que o Fluminense tem tanta dificuldade para gerar receita, especialmente aquelas relacionadas a propriedades comerciais. Será que tem uma especificação do clube ou é uma coisa geral do mercado? Aqui comigo, meu parceiro de sempre, Marcelo Neves. Tudo bem, Marcelo? Salve, João. Saudações tricolores a todos que nos acompanham. Hoje um podcast diferente, um podcast interessante, um podcast principalmente para tirar dúvidas que os torcedores tricolores mandam pra gente. A gente falou que a gente lia, que vocês mandavam na rede social. Tá aí, um tema dedicado a vocês. Já que o Marcelo citou as redes sociais, use, por favor, a hashtag 30MinutosFluminense, 30MinutosFluminense, para mandar sua pergunta, sugestão de tema, crítica, a gente lê tudo. Também com a gente hoje o colunista Igor Siqueira, da Dinheiro FC, sobre negócios e finanças do esporte no Jornal o Globo. Tudo bem, Igor? Oi, pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês aqui. Hoje um pouquinho mais do que 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Me deram mais tempo, vou falar. Então, é bom estar com vocês aqui no podcast Fluminense para a gente debater um pouquinho sobre o cenário econômico, financeiro, tudo isso que tem a ver, que acaba refletindo, como o João falou, dentro das 4 linhas. Boa. E o nosso convidado especial dessa semana é José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repcom, que vai nos oferecer um olhar calibrado sobre marketing esportivo e o mercado. Tudo bem, José? Olá, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, de falar um pouco do Fluminense, um pouco do futebol brasileiro e responder as perguntas dos nossos ouvintes. Olha, eu vou começar essa conversa já fazendo uma provocação. Os clubes brasileiros se vendem mal? Com certeza. Ou seja, o problema aqui, que não se limita ao Fluminense ou não se limita a 1 ou 2 clubes, existe aqui um desafio muito grande que o futebol brasileiro está vivendo já há alguns anos, que é a transição do futebol analógico para o futebol digital. Ou seja, o ecossistema do futebol brasileiro mudou dramaticamente. Ele mudou como o futebol é vivido, como a paixão é exercida, como o futebol é consumido e, seja, como o torcedor, que deixou de ser um torcedor sem muito poder, sem muita capacidade de engajamento, mobilização, hoje se tornou, por conta das mídias sociais, se tornou num protagonista. Ou seja, o torcedor de futebol hoje, o fã digital, ele é um protagonista porque ele tem um poder de mídia, tem um poder midiático. Ele diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. O torcedor demite técnico, demite jogador, evita a contratação de jogador, como nós vimos na semana passada. Enfim, ele tem esse poder midiático, o empodera. E esse empoderamento botou de cabeça para baixo o ecossistema do futebol. E principalmente o ecossistema comercial do futebol. Até porque redefiniu, significou o que é o patrocínio esportivo. E o desafio aqui, pessoal, que não é do Fluminense, é do futebol brasileiro como um todo, é que muitos clubes, A, não entenderam essa mudança do ecossistema, B, não entenderam que os poderes do futebol mudaram profundamente, não sabem se adequar a esse novo ecossistema e por essa falta de adequação do sistema fez com que tivesse problema de todo tipo, inclusive conseguir patrocínio. Igor, você que está acostumado a lidar com dirigentes, executivos dos clubes, qual o seu termômetro ali em relação a esse ponto que o José trouxe? Os dirigentes estão correndo atrás dessa adaptação, dessa mudança, ou você percebe eles ainda um pouco desatentos a essas transformações? Sobre volume de arrecadação, de patrocínios, a gente já viu um problema
que era pré-pandemia, né? Principalmente quando houve a retirada de investimento estatal, né? A diminuição drástica ali com a saída da Caixa de vários clubes de futebol brasileiro. Então, o pessoal ficou meio desbaratado, assim, procurando, todo mundo rodando em ciclos, querendo caçar dinheiro, né? Mas e é uma dificuldade muito grande, né? Agora, essa transição com o coronavírus, ela acelerou, no sentido da necessidade de todo mundo tentar se achar, formar sua identidade digital para poder captar os seus recursos, né? Quem sair na frente, quem soube se adaptar, tende a ir melhor, não só no ano de 2020, né, que é um ano de sobrevivência, mas para 2021, 2022 e assim por diante. Então, o desafio dos clubes, como o Colagrossi falou, é se encaixar nesse cenário digital, mas diante de um mercado que já estava principalmente em retração por conta da crise, a incerteza política no Brasil, e isso gera reflexos, né, no investimento de mídia, de patrocínio e tal. Então, esse contexto todo contribui para que os clubes tenham um desafio ainda maior, e isso vale muito para o Fluminense também, que tinha já o desafio de tentar crescer significativamente, não só no mercado carioca, mas nacionalmente. Colagrossi, esse é um problema, estrutura do futebol brasileiro, mas um levantamento da EY, baseado nos balanços dos clubes do ano passado, mostra que o Fluminense teve uma receita comercial de 9 milhões, que é um número muito inferior ao que clubes conhecidos regionais, digamos assim, como o Bahia, 25 milhões, e Fortaleza, 26 milhões, por exemplo. O que pode explicar isso? Por que o Fluminense está atrás dessas forças? Eu acho que existem aqui dois problemas atuando nisso. Primeiro, talvez o principal problema é que o Fluminense não teve uma estabilidade política interna que permitisse planejamento de longo prazo, ou seja, tem a mesma equipe comercial atuando durante vários anos. Houveram trocas de presidente. Então, ou seja, presidentes que não acabaram até o final do mandato. Então, ou seja, o que nós vimos aqui é que a instabilidade política do clube não permitiu uma estabilidade de gestão, ou seja, que trouxesse os resultados. A gente espera que agora isso mude, mas nos últimos anos houve troca de muita gente. Não era só a troca do presidente, trocava a diretoria, trocava o gerente comercial, sabe, trocava a equipe toda. Aí, basicamente, tinha que começar do zero. Esse foi, na nossa visão, o grande problema, que impediu que o clube tivesse uma estabilidade de gestão, não que eles não quisessem, mas não tiveram a oportunidade de ter uma estabilidade de gestão que desse mais frutos do que deu. Esse foi, na nossa opinião, o grande problema. O segundo desafio que nós temos aqui, que não é também do Fluminense, ou seja, ao contrário do primeiro, que é uma questão interna do clube. É um desafio que eu não tenho uma resposta, que existe no mercado do Rio de Janeiro espaço para 4 clubes grandes. Tá? E eu, como botafoguense, essa é uma pergunta que não é fácil de ser feita. Porque, sabe, a própria discussão é uma discussão dolorida, sofrida, entendeu? Se a gente pensar o seguinte, qual é a cidade do mundo? Você pode botar Nova York, Londres, Hong Kong, as grandes metrópoles com um mercado consumidor gigantesco, N vezes maior do que o mercado do Rio de Janeiro, ou São Paulo, evidentemente. Qual dessas cidades tem nela 4 grandes clubes de futebol? A primeira reação é, Londres, ou seja, onde eu morei em Londres, eu passo metade do meu tempo em Londres. Londres não tem 4 grandes clubes, tem 3. Enfim, tem outros menores, o Fulham, Millwall e por aí vai. Agora, o mercado consumidor de Londres é, 20 vezes maior do que o mercado do Rio de Janeiro. Tem muito mais dinheiro, muito mais patrocinador e mesmo assim não consegue fazer com que um 4º clube surja para ocupar uma oportunidade. Ou seja, São Paulo, que é uma cidade muito mais rica, muito maior e cada vez mais rica do que o Rio de Janeiro, enfim, tem... Se o Santos for considerado um clube de São Paulo, teria 4 clubes, mas o Santos não é. O Santos é um clube da praia, do litoral, da cidade de Santos, seja Guarujá e por aí vai. Enfim, e mesmo assim, os 4 clubes ou os 3 clubes também têm suas dificuldades de manutenção do seu status de grande.
Agora, aonde o problema começa não é no Fluminense ou no Botafogo. O problema começa no Bangu, no São Cristóvão, no Goitacás, no Americano, no Olaria, na Portuguesa de Desportos, no Juventus, porque o dinheiro acaba primeiro para os menores. Quando acaba e seca a fonte para os pequenos, aí começa a secar a fonte para os grandes. Mas é muito difícil. E aí, nessa equação toda, você coloca um desafio adicional que também o futebol brasileiro está tendo dificuldade de conviver, que é a competição do futebol internacional. Eu tenho a impressão, até deixo para os nossos especialistas que estão aqui com a gente responder, que a gente está vivendo uma segunda onda de concentração de riquezas. Porque, como o Colagrosso bem falou, a gente já teve uma época que o América, que o Bangu, que o Olaria já foram clubes grandes no Rio de Janeiro e disputavam com o Flamengo, Fluminense e Vasco Botafogo. Hoje não é mais. Você acompanha qualquer campeonato carioca, você percebe que a disparidade é muito grande. E eu tenho a impressão de que agora, a um nível 2-4 grande, já está havendo essa disparada. O Flamengo já descarrou dos 3, por exemplo. E é uma coisa que já aconteceu, por exemplo, em outros países. Na Inglaterra, o Aston Villa já não compete mais com o Liverpool, por exemplo. Na Argentina, a gente tinha uma época que tinha 5 grandes clubes. Hoje a gente já vê o Boca Juniors e o River Plate desgarrando. Você falou... Na Itália? Na Itália, exatamente. A Juventus já desgarrou. O Milan ficou um pouco para trás. Então, eu tenho a impressão de que o Rio de Janeiro não comporta 4 clubes grandes, mas também muito por causa da crise, por causa da mudança de como esse dinheiro está sendo investido, de como esse dinheiro está entrando. No Brasil mesmo já não vai haver mais aquela teoria de que existem 12 grandes clubes no Brasil, que era muito famosa. Eu acho que já não existe mais, porque não existem 12 favoritos ao título brasileiro quando o Campeonato Brasileiro começa, por exemplo. Marcelo, a sua análise é perfeita, porque se você olhar em qualquer mercado de futebol europeu, brasileiro, argentino, cara, uruguaio, a cada década o número de clubes que realmente compete diminui. Ou seja, cara, o Maradona jogou no Napoli. Lembra disso? O Maradona jogou no Napoli. Cadê o Napoli hoje em dia? É muito duro, é muito duro. E pro Fluminense, o desafio que eu enxergo aí é não perder o bonde da história, né? Ainda que agarre o cometa pelo rabo, né? Vamos dizer assim, né? De não ficar para trás. E nisso tudo eu enxergo como importante a participação nesse mercado internacional, né? O Fluminense é um dos signatários aí da transmissão, da comercialização dos direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, que foi organizada finalmente, né? Depois de a duras penas esse ano aí pela CBF. E, assim, desafio, como vocês tocaram, o Colagrosso também abordou essa questão do regionalismo, é que talvez o Fluminense, e a gente quando olha o portfólio de patrocinadores de Bahia e Fortaleza, por exemplo, é uma questão que eles conseguem se fortalecer regionalmente, com parceiros comerciais locais que ajudam a turbinar um pouco mais as receitas comerciais. Para citar, já vi aqui no portfólio deles, por exemplo, tem empresas de internet, de telefonia, marcas que são fortes regionalmente. Inclusive, um detalhe interessante que abrange Fluminense, Botafogo e Bahia, né, para a gente entrar numa marca recente, foi o patrocínio da Zinzane, que abraçou os 3 clubes, né? Então o Bahia também está conseguindo receita em um mercado e com um parceiro que também é do Fluminense. Então eles se equiparam em determinados momentos e conseguem até essa diferenciação com os parceiros comerciais. Então o desafio do Fluminense que eu enxergo tem esse contexto aí também de quem está ao redor, né? De quem está disposto ao redor a colocar o dinheiro no clube. Agora, nós falamos muito dos desafios, agora existem ao Fluminense oportunidades muito importantes. Por exemplo, eu vou dividir com vocês, eu acho que são dados exclusivos, que nunca foram divulgados. Opa, gostamos. Pois é. Gostamos, então eu vou dados exclusivos nós gostamos. Dá para vocês alguns dados super interessantes da torcida do Fluminense, porque a torcida do Fluminense é uma torcida única em alguns aspectos. Tá? Então, por exemplo, pensamos o seguinte: a torcida do Fluminense é uma torcida mais feminina do que a média dos torcedores. Tem mais homem do que mulher, mas na média o percentual de torcedores femininos do Fluminense é bastante acima da média do torcedor brasileiro. Olha que dado interessante. Isso de cara já gera um monte de oportunidade.
Tá? Principalmente porque o futebol é percebido muito historicamente como um ambiente masculino, né? E se você tem um potencial de clientes femininas ali, outras marcas de setores que talvez não olhassem para o futebol podem olhar para o futebol, né? Exatamente. Outros dados interessantes. O torcedor do Fluminense, ele é mais rico do que a média do futebol brasileiro, ou seja, tem mais uma renda, tem uma educação maior e tem uma renda maior, bastante maior do que a média do futebol brasileiro, tá? Que é muito interessante isso. Ele tem um acesso quase que 50% maior em relação a Pay TV, ou seja, ele tem acesso a Premiere, aos canais pagos. Ele é bastante distribuído. Outra coisa interessante, né? Claro que existe uma concentração maior na região sudeste, evidentemente, mas ele tem uma presença muito forte no nordeste brasileiro. Isso aí, futebol do Rio como um todo, teve muita exposição no nordeste, mas você encontra torcedores do Fluminense em todas as regiões do Brasil. Ou seja, apenas 47% dos torcedores do Fluminense estão na região sudeste, metade mais ou menos, um pouco menos da metade. Ou seja, 25% deles estão no Nordeste. E isso é uma combinação de jogos do Fluminense que são transmitidos há décadas para aquela região, ou seja, faz com que se desenvolva, evidentemente, um número grande de torcedores. Não estou falando de simpatizantes. Eu estou falando de torcedores. Eu sou fluminense acima de tudo. Fluminense é o clube do coração. Então, 25% deles está no Nordeste. 15% está no Norte e Centro-Oeste. Então, se você combinar isso, ou seja, é uma torcida, 13% está na região Sul, principalmente no Paraná. Enfim, então, se você pegar, é uma torcida, olha só, com um percentual feminino maior, mais rica, com mais renda, mais educação, mais acesso à TV paga. O torcedor do Fluminense, em média, tem 50% mais acesso à telefonia celular do que a média do torcedor brasileiro. Sendo que dessas contas, 70% é conta pós-paga, ou seja, que permite você consumir mais aplicativos e por aí vai. E aí, se você continuar analisando isso, ou seja, esse dado, você vê que é um torcedor de meia idade. Ou seja, então, quais são os pontos de atenção? Ou seja, não está havendo uma renovação da torcida como deveria. O percentual de 25 a 40 é o predominante. Ou seja, a parte mais jovem não está sendo renovada, talvez por falta de resultado nesses anos todos. Enfim, mas mesmo assim, ele é um torcedor extremamente engajado. Para você ter uma ideia, quando comparado com acesso à internet, computador, telefonia celular, tablet, o torcedor do Fluminense, em média, é 50% mais conectado do que o torcedor brasileiro como um todo. Isso permite que marcas vejam aqui uma oportunidade enorme, que é um torcedor altamente qualificado, e não é um torcedor carioca apenas. Menos da metade dos torcedores do Fluminense estão no Rio de Janeiro. Então, isso faz com que tenha uma penetração nacional, alta educação, alta renda, bastante presença feminina, e é um pessoal totalmente conectado. Isso, para várias marcas, é música para os ouvidos dela. Agora, enquanto o Fluminense não explora todo esse potencial que o Cola Grossa trouxe, ele tem recorrido, Igor, a uma estratégia para cortar alguns custos. Fala um pouquinho sobre isso, o que o Fluminense tem feito? A gente já conversou até no Jornal Globo, no Extra também, a gente publicou a entrevista com o presidente Mário Bittencourt e tem conversado com pessoas que trabalham no clube sobre esse aspecto comercial, né, nos últimos tempos, para entender um pouco melhor essa estratégia
do clube. A aposta do Fluminense tem sido, inclusive, nas permutas, e o presidente Mário valoriza isso. Qual é o sentido e qual é o intuito dessas permutas? Por exemplo, ele explica que, por exemplo, um acordo com a Doce Rio, que é uma empresa de logística, né, de transporte e tal, isso ajudou a enxugar gastos no clube. Então a Doce Rio não necessariamente precisa colocar dinheiro, não precisa entrar na rubrica lá de receitas, mas o Fluminense tem se dado satisfeito quando a Doce Rio ela faz essa permuta, né, presta o serviço para o clube, e aí isso vai diminuindo a lista de despesas do clube. Então eles entendem que é interessante esse modelo para poder enxugar um pouco mais a máquina, ainda que a receita, quando a gente olha lá no item, na receitas com patrocínios, enquanto ela não está tão pujante assim, longe disso, está até muito tímida, mesmo no cenário de pandemia, mas quando a gente observa isso, eles valorizam essa questão mas a gente deixou de gastar com transporte e tal, e assim, essa mesma lógica ela é adotada, por exemplo, na parceria com o Hotel Nacional. Então o Fluminense, segundo o clube, economiza despesas de estadia, né? O clube não se concentra, mas, por exemplo, precisa pagar antes de cada jogo uma diária para o hotel para usar a estrutura, para almoçar, para fazer todo esse trabalho, e nas viagens fora de casa usa os parceiros. Então a economia que se dá no entendimento da diretoria vale a pena, porque você enxuga gastos de transporte e de hospedagem e oferece em contrapartida espaços no uniforme do clube. Esse modelo não é aplicado, por exemplo, na Zinzane, né, que tem sim o desembolso de dinheiro para o clube, mas nesses dois casos específicos, Hotel Nacional e Doce Rio, o presidente Mário Bittencourt, inclusive, valoriza esses acordos por entender que eles ajudam a enxugar um pouco a máquina tricolor e facilitar aí a questão de fluxo de caixa, né? Porque com menos despesas para você pagar cotidianamente, você consegue aliviar um pouco o fluxo de caixa e deixar as coisas mais tranquilas aí, menos problemáticas, né? No caso do Fluminense, que ainda assim tem uma situação complicada financeiramente, precisa vender muito jogador e resolver essa questão aí do cenário financeiro. Esse não é o modelo ideal, mas faz sentido na sua cabeça, Colagrossi? Para o cenário atual de crise do Fluminense, você acha interessante esse tipo de experiência? Acho interessante, acho útil. Eu vou além. Também serve como degustação. Ou seja, porque na hora, muitas vezes você chega numa marca e a marca não está convencida que é um bom negócio patrocinar futebol. Certo? Acontece muito isso, né? Não sei, eu tenho dúvida, não sei se o clube rival vai me detestar, enfim, o seu torcedor vai rejeitar minha marca, enfim. Então, você começar através de um patrocínio pontual, ou nesse caso de permuta, que permite a marca entrar em futebol, permite a marca começar a degustar os benefícios de patrocínio e a parceria comercial no futebol, principalmente se o clube conseguir trabalhar essa relação para que ela cresça. Bom, então essa é uma alternativa diferente que o Fluminense encontrou ali, que tem funcionado. Uma outra fonte de receita mais recente dos clubes são os naming rights. E eu fiz uma entrevista com você, Colagrossi, há uns 2 meses, talvez, em que você expunha que, enquanto a concessão do Maracanã não fosse resolvida a longo prazo, seria difícil ter uma empresa estar interessada nos naming rights do Maracanã. Que outros exemplos, outras fontes de receita novas os clubes podem explorar que eles talvez não estejam pescando ainda no mercado? Cara, a maior oportunidade que existe é você monetizar a sua base de sócios torcedores através da tecnologia de Big Data. Essa é a maior oportunidade que está na mão dos clubes hoje. Todos os clubes do Brasil têm dezenas, se não centenas de milhares de CPFs, e-mails e nomes em suas mãos. E não apenas isso, a possibilidade, mesmo com o LGPD, seja de permitir que você contate o torcedor. Então, e o que eles fazem? Eles fazem e-mail blast, mal e porcamente, esse futebol como um todo, não é o Fluminense, tá? Faz campanha de e-mail, manda aquele e-mail que menos de 3% das pessoas abrem o e-mail, enfim, mas eles não conhecem o comportamento socioeconômico dos seus sócios torcedores.
A tecnologia de Big Data, que está aí à disposição de quem quiser, tem todas as informações sobre aquelas pessoas, sabem? Nome, endereço, idade, renda. Ou seja, aonde trabalham, há quantos anos trabalham, quanto eles ganham, sabe qual é a nota de crédito de cada um deles. Hábitos de consumo, em que banco eles têm a conta, qual o cartão de crédito que eles têm, se tem carro, qual carro que eles têm, há quanto tempo comprou e troca de quanto em quanto tempo, e hábitos de consumo. Ou seja, o clube, se organizado, ele pode ter um perfil socioeconômico dos seus torcedores e dividir isso em clusters, que fala, esse é o pessoal que tem potencial para comprar um carro, esse é o pessoal que viaja muito, esse é o pessoal que não tem muita renda e não tem nota de crédito, esse é o pessoal que é ideal para ter cartão de crédito. E na hora que você divide e tem esse diagnóstico detalhadíssimo do comportamento socioeconômico dos seus sócio-torcedores, você procura as marcas com parcerias comerciais que dão enorme resultado e monetizam a base de sócio-torcedor. Você falou que isso é importante para que o clube seja bem sucedido fora de campo, mas em última instância dentro dele também, né? Porque você compra jogadores, você investe em estrutura com o dinheiro que sai desses departamentos também, né? Agora, você escreveu um artigo há um mês, na verdade uma releitura de um estudo que vocês já tinham feito em 2018, em que você se propunha a discutir por que grandes marcas não investem no futebol brasileiro, como investem em países periféricos, mercados periféricos da América do Sul. A gente tem a Qatar Airways na Argentina, a Coca-Cola no Paraguai, na Bolívia. Por que esses gigantes não atuam tanto por aqui? Você tem uma razão histórica e uma razão mais recente. Quando nós fizemos esse estudo em 2018, originalmente, e eu pessoalmente conversei com mais de 20 dessas empresas, como eu conversei agora de novo, a principal razão que eles me deram em 2018, aliás, não teve uma, eram 3 razões igualmente importantes. Primeiro, era a falta de confiança na gestão do futebol brasileiro, ou seja, não havia uma confiança de que a gestão seria profissional, transparente, e essas marcas são muito preocupadas com a reputação delas, naturalmente, né? Então, cara, você imagina você patrocina um clube e depois estoura um escândalo de corrupção naquele clube. Então, as marcas têm muita preocupação em se associar a coisa ruim. E em 2018, se vocês se lembrarem, o Brasil vinha o futebol brasileiro vinha de uma série de escândalos. Escândalo da FIFA, da CBF, presidente preso, presidente que não podia sair do Brasil porque senão seria preso no aeroporto, enfim, escândalo de corrupção do clube, enfim. Então, as marcas falaram, não quero me meter em futebol. Essa foi a principal razão, mas haviam 2 outras. Desculpa te interromper, acho que a gente teve um exemplo disso recentemente, no caso Robinho, né? Pois é. Primeira, o que talvez tenha feito aquela suspensão do contrato ganhar corpo foi justamente pressão de patrocinadores, inclusive alguns patrocinadores abandonou o clube e outros ameaçaram abandonar também. Pois é. E em 2018, bem lembrado, ou seja, as marcas disseram cola grossa, a gente não está no futebol brasileiro por 3 motivos. Primeiro, associação com coisa ruim. Segundo, falta de confiança na gestão dos clubes. E terceiro, o futebol brasileiro é muito caro. Quando você calcula o CPT, custo por 1.000, o patrocínio brasileiro por 1.000 era muito mais caro do que boliviano, paraguai, que o custo é mercado menor, mas o custo também é muito menor. Em 2020, eu entrevistei de novo as mesmas empresas. E o que eu vi foi uma melhoria na percepção e na possibilidade de patrocínio, ou seja, a preocupação com corrupção é bem menor hoje, é bem menor do que era 2 anos atrás, porque ninguém discute que existe um processo de profissionalização do futebol, não quer dizer que todos os clubes estão no mesmo momento, mas existe uma preocupação com gestão, que é uma coisa boa. Segundo, o custo do patrocínio hoje é metade do que era em 2013 e 2014, metade, nós temos esses dados. Então, ou seja, o custo por 1.000 hoje é bem mais barato e aí, muitas vezes até mais barato que o futebol colombiano, por exemplo, que está bem valorizado nesse momento. Tá?
E terceiro, o que era uma total impossibilidade em 2018, as marcas disseram, se vier um projeto correto, a gente considera. Moral da história, precisa haver muito mais sofisticação na busca por patrocínio para explorar todo o potencial que ele tem a te oferecer, né? Agora, esse papo tá muito bom, mas a gente entrou já nos nossos acréscimos. Eu queria te agradecer demais, José Colagrossi, pelos seus comentários, sempre muito pertinentes. Muito obrigado por ter separado um tempo do seu dia aqui para o nosso 30 Minutos de Fluminense. Olha, obrigado pelo convite. Sabe que o VAR acabou, olha só, o VAR acabou de olhar e dizer o seguinte, eu quero encerrar num tom positivo para o clube. Ou seja, eu quero encerrar. Porque, gostamos, como somos otimistas aqui. Ou seja, os desafios são enormes, mas as oportunidades são maiores ainda. Ou seja, o maior patrimônio do Fluminense é o seu torcedor, a sua enorme torcida. Uma torcida bastante equilibrada entre homens e mulheres, é uma torcida com uma grande renda, grande sofisticação, consumo digital nacional. Cara, se tem um caminho para elevar o clube à grandeza que ele já teve no passado, é a sua torcida, não existe outro. Claro, tem a tradição, tem os títulos conquistados, tem Laranjeiras, enfim, mas é a torcida. Ou seja, e engajar essa torcida, fazer ela acreditar, sabe? E usar tecnologias como Big Data, por exemplo, para você monetizar essa torcida, é o caminho de sair desse túnel e elevar de volta o Fluminense a um patamar de clube líder no Brasil que ele já teve num certo momento. Pode ser feito. Tá? Muito obrigado, Colagrossi. Eu me despedi do Colagrossi, mas antes de a gente encerrar o nosso podcast, a gente tem os nossos acréscimos, que são o palpite para o jogo do fim de semana. Eu não vou colocar ele nessa situação complicada, uma batata quente, porque ele já falou aqui que é alvinegro. Mas o Fluminense, no sábado, enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E Marcelo Neves, você que não tem medo, é ousado nos palpites, mais 3 pontos na conta do Flusão, é o time do Ceni, hein? Só porque você falou que é ousado, eu vou botar 3 pontos. Pra valorizar o elogio que você me deu. Eu apostaria 1, mas eu acho que tem sim condições. O Fluminense tá jogando bem, o Fluminense conseguiu manter uma sequência de bons resultados. A minha razão manda eu apostar 1, mas a minha expectativa aposta 3. Olha, como eu não tenho o seu compromisso de ser ousado e otimista, eu acho que é um jogo super duro, um jogo fora de casa. O Fortaleza, dos clubes coadjuvantes do brasileiro, é o mais interessante. O Rogério Ceni é um danadinho. E eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense. Acho que se for um empate, já é um lucro. Acho que não é um jogo nada fácil. E você, Igor? Você quer arriscar um palpite aí? Eu não tenho nada a ver com danadinhos, mas eu acho que realmente vai ser muito complicado, não é um jogo fácil. Esse horário, sábado, 9 da noite também, um abraço aí para o pessoal da CBF que faz a tabela, e um abraço também para o pessoal que vai ficar de plantão no jornal para fazer esse jogo. Não, eu vou de empate, eu acho que dá para sair de empate aí, o Fluminense também não perder um distanciamento aí muito maior em relação às primeiras posições, que inclusive é um ponto muito interessante nessa campanha tricolor aí, aproveitando outros times que estão em altos e baixos aí, mas o Fluminense tem conseguido estacionar lá na parte de cima. Eu acho que um empate contra o Fortaleza tá de bom tamanho fora de casa. Beleza, aproveito para te agradecer então a sua participação hoje. Valeu, Igor. Valeu, pessoal, sempre que precisarem estão aí. Coluna de UFC todas as quartas-feiras no Jornal Globo, impresso, e sempre lá no site também do Jornal Globo, blog de UFC. Então a gente está analisando, comentando, tentando cavar aí o máximo de informações aí exclusivas sobre o mercado, as finanças dos clubes e o mercado também de marketing esportivo. Um podcast sobre como se vender bem. O Igor tá se esforçando aqui para vender o próprio peixe no fim do nosso 30 Claro, tem que aproveitar mesmo. Alô, Fluminense! Alô, Fluminense! Tem um cara aqui para vocês. Não, aqui. Mas aí você vai arrumar confusão com o meu chefe. Vão dizer que eu tô me oferecendo aqui pro Fluminense. Mas enfim, tamo aí. Cliquem, compartilhem e inscrevam-se no canal. É isso aí. Valeu, Marcelo. Você hoje semana que vem. Valeu, João. Valeu, Igor. Valeu, Colagrossi. Sempre um prazer estar aqui. E, torcedor, continue mandando sugestões, porque a gente lê todas elas e corre atrás. Então, forte abraço e que daqui a 10, 15 podcasts a gente esteja falando sobre o novo patrocínio master do Fluminense. Ousado! A torcida tá esperando essa notícia aí há um tempo.
Então é isso, muito obrigado, pessoal. Você já sabe, a hashtag é 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense. Por favor, siga o nosso podcast no seu reprodutor de podcast preferido, que você vai receber um alerta toda vez que a gente tiver episódios novos. O 30 Minutos de Fluminense tem coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado e edição de Matheus Correia. Valeu, pessoal, saudações tricolores, tchau! 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.